Olá! Vamos fazer uns exercícios sobre resistividade, temperatura e potência elétrica? Bem, vamos lá. No primeiro exercício, é pedido que a gente determine a resistência de um fio de ferro. Eu quero saber qual é a resistência de um fio de ferro que tem as seguintes dimensões. Comprimento igual a 314 metros. E a seção transversal é circular, de diâmetro 1 milímetro. Então, eu tenho o diâmetro do meu condutor é de 1 milímetro. E me é dado também a resistividade do ferro. A resistividade desse meu condutor é de 10 micro-ohm centímetro. Bem, para a gente calcular a resistência nesse caso, com essas informações que eu tenho, eu preciso utilizar a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm me diz o seguinte, que a minha resistência, ela depende das características do material, que é dada aqui pela resistividade, e também diz que a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal, à área do meu condutor. A resistividade é dada, o comprimento também. A seção transversal, ela não é dada diretamente, mas me é informado o diâmetro desse meu condutor. E lá da geometria, a gente sabe que a área de um círculo pode ser calculada por meio da seguinte expressão. π vezes d ao quadrado sobre 4. Π vale 3,14, vamos simplificar aqui. Então, como o diâmetro é 1, vai ser 3,14 vezes 1 ao quadrado, que é 1, sobre 4. O que me dá aí o valor de 0,785 milímetros quadrados. Opa, agora eu já tenho todas as informações. Conheço a resistividade, conheço o comprimento e conheço a seção transversal. Mas ainda temos um problema. Notem que as unidades de comprimento e de área, elas são diferentes. Então, eu tenho que escolher uma para utilizar. Então, eu tenho que transformar as demais nessa unidade. Para simplificar, vamos fixar em milímetro. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, 3,14 metros é igual a 3,14. Se 1 metro é igual a 1000 milímetros, eu vou multiplicar 3,14 por 1000. 314 mil milímetros. E vamos fazer a mesma coisa aqui. 1 centímetro é igual a 100 milímetros. Então, 10 micro-ohm centímetro vai ser 10 micro-ohm. 1 centímetro é igual a 100 milímetros. O que vai me dar aí 1000 micro-ohm milímetros. A gente pode ainda substituir aqui, né, que 1000 é igual a 10 a menos 6. 1000 vezes 10 a menos 6 ohm milímetro. Opa, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Basta agora eu substituir aqui na equação. Resistividade é igual a 1000 vezes 10 a menos 5. Comprimento, 314 mil. E a área, 0,785 milímetros quadrados. Isso vai me dar, então, como resposta, que a resistência desse meu fio de ferro é de 4 ohms. Mais um exercício aqui sobre resistividade. Nesse aqui, informa que foi aplicada uma diferença de potencial de
110 volts nas extremidades de um fio condutor. Então, 110 volts, me é dado aqui qual é a diferença de potencial, a tensão. Esse meu fio condutor, ele tem 20 metros de comprimento, ou seja, o meu L é 20 metros. A seção transversal é de 2,5 milímetros quadrados. Ó, aqui já então me é dado, no exercício anterior foi dado diâmetro, aqui já está sendo informado qual é a área, né? A seção transversal ela está em milímetros quadrados, área. Quando a gente mede a corrente nesse condutor, a gente encontra o valor de 2,75 ampere. E está pedindo então para determinar, em primeiro lugar, qual é a resistência desse condutor. Então, na letra A, eu quero saber qual é a resistência desse condutor. O que me é dado? Me é dada a tensão, a corrente e as dimensões do fio. Eu tenho duas formas de calcular. Por meio da segunda lei de Ohm, eu preciso da resistividade. Notem que eu ainda não sei a resistividade do material. Isso é pedido na letra B. A outra forma de eu calcular é utilizando a primeira lei de Ohm, que diz que a resistência de um condutor é dada, pode ser calculada por meio da relação entre tensão e corrente. Eu conheço a tensão, 110 volts, e conheço também a corrente, 2,75 ampere. Realizando, então, esse cálculo, eu chego no valor da resistência de 40 ohms. Na letra B, então, é pedido para que eu determine a resistividade desse material. Do material que é confeccionado o fio condutor. Aí sim, eu posso pensar na segunda lei de Ohm. Eu conheço agora a resistência, a resistividade é o que eu quero conhecer, me foi dado o comprimento e também a seção transversal. Está sendo pedido que seja calculada em ohm centímetro, ok? A gente tem que prestar atenção nisso. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, novamente, ó, as minhas unidades estão diferentes. Unidade de comprimento e unidade de área, elas têm que ser ou tudo metro e metro quadrado, ou milímetro e milímetro quadrado. Novamente, para tornar tudo mais fácil, vamos converter metro para milímetro. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, 20 metros vai ser igual a 20 mil milímetros. Agora, então, posso substituir. Primeiro, eu preciso rearranjar a minha equação. Se a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, então a resistividade vai ser igual a resistência, ó, dividindo, passa para cá, multiplicando, vezes a área, estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Agora é só substituir, então, as informações, os dados, na minha equação. Resistência, eu calculei na letra A, 40, vezes a seção transversal é de 2,5 milímetros quadrados e o comprimento ele é de 20 mil milímetros. Realizando esse cálculo, eu chego no valor de 0,005 ohm milímetro. Está sendo pedido em ohm centímetro. Eu sei também que 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro. Então, é só substituir milímetro por 0,1. 0,005 vezes 0,1 ohm centímetro. Isso aqui, então, é 0,0005 ou 1, 2, 3, 4, 5
500 micro-on centímetro. Agora um exercício, né, para a gente verificar na prática aqui, né, na prática não, por meio de exercícios, a questão da influência da temperatura na resistência. Então, no instante do fechamento de um circuito elétrico, ou seja, a lâmpada ainda está desligada, no momento em que ela é ligada, um resistor de tungstênio, tá, que tem o coeficiente de temperatura igual a 4,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, a primeira informação que eu tenho é o coeficiente de temperatura desse meu resistor, que é feito de tungstênio, alfa do tungstênio é 4,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, que é a unidade do coeficiente de temperatura. Esse coeficiente de temperatura, ele mostra como é que cada material se comporta em relação à variação da resistência com a temperatura. Então, na hora que a gente fecha esse circuito com esse resistor, a intensidade da corrente, ela é igual a 10 amperes. Em regime normal de funcionamento, ou seja, depois que todos os parâmetros eles param de variar, a corrente ela estabiliza e também a temperatura estabiliza, esse é o regime normal de funcionamento, também chamado de regime permanente, a temperatura que é atingida pelo resistor é de 430 graus. Então a gente tem aqui uma temperatura final, ou vou chamar de θ2, igual a 430 graus Celsius. Bem, como essa aqui é a minha corrente inicial, eu vou chamar ela de I1. A gente sabe também a tensão. A tensão aplicada é de 120 volts. E o que é me pedido? Qual é a variação da resistência que foi experimentada pelo resistor, considerando uma temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Então, no início, né, na hora que eu fechei o meu circuito, a temperatura era de 20 graus Celsius. Por isso eu vou chamar de θ1. Então, nessa temperatura, a minha resistência, a minha corrente era de 10 amperes. Então, qual é a variação da resistência experimentada pelo resistor considerando essa temperatura inicial? Eu preciso conhecer duas informações para eu calcular a variação da resistência. ΔR, que é a variação da resistência, é igual à resistência final menos a resistência inicial. Não me é dado diretamente no exercício nenhum desses dois valores, mas eu consigo calcular. Eu sei que no momento em que essa chave, né, esse circuito ele é fechado, eu sei qual é a tensão, 120 volts, e sei qual é a corrente. Com essa informação, eu consigo calcular o meu R1. R1 vai ser igual a tensão, essa não varia com a temperatura, sobre a corrente nesse instante de fechamento, I1. Tensão 120 volts, corrente 10 volts, a minha resistência, então, vai ser igual a 12 ohms. Agora falta calcular também o R2. Nós vimos a relação entre temperatura e variação de resistência. A resistência final é igual à resistência inicial vezes 1, mais o coeficiente de temperatura desse material, no caso é o tungstênio, vezes a variação de temperatura. Eu conheço a temperatura inicial, 20, e conheço também a temperatura final, 430. Então, a minha variação de temperatura vai ser igual à temperatura final, 430, menos a temperatura inicial, que foi de 20.
vai ser então de 410 graus Celsius. Conheço a resistência inicial, conheço o coeficiente de temperatura e acabei de calcular a minha diferença de temperatura. Então, eu posso calcular a minha resistência final, que vai ser igual a R1, 12, vezes 1, mais alfa, 4,5, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 410 graus Celsius. O que vai me dar aí um valor de 34,14 ohms. Mas notem que não é isso que está pedido. Está sendo pedido a variação da resistência. Então, o meu θR vai ser igual ao valor de R2, que é 34,14, menos o valor inicial, que nós calculamos também, que é de 12 ohms. E vai me dar, então, como resposta, 22,14 ohms. Essa é a variação de resistência sofrida pelo fio. Na letra B, novamente se pede a variação de temperatura, mas agora o fio, o resistor, ele é de manganina. Ele tem um coeficiente de temperatura bem mais baixo. Isso quer dizer que ele varia muito menos a temperatura com a resistência com a temperatura. É de 10 elevado a menos 5 graus Celsius, a menos 1. Vamos conferir isso então? A resistência, e claro, né, a variação da resistência com a temperatura inicial a mesma do tungstênio, ou seja, 20 graus Celsius. Quando a temperatura final for de 900 graus Celsius. Uma temperatura bem maior do que a parte, né, a letra A, que é para o tungstênio. Então, daqui, ó, eu já consigo tirar qual é a minha variação de temperatura. 900 menos 20, 880 graus Celsius. A resistência, né, como está na mesma característica do tungstênio, eu vou considerar minha resistência inicial a mesma, tá? 12. Então, minha resistência final, R2, vai ser igual a 12 vezes 1 mais esse novo coeficiente de temperatura, 10 elevado a menos 5, vezes essa nova variação de temperatura, 880 graus Celsius. Realizando esse cálculo, eu vou ver que a nova resistência nessa temperatura é de apenas 12,11 ohms. Olha como é que variou pouco a minha resistência por uma variação de temperatura bem maior no caso da manganina. Vai ser 12,11 menos 12, 0,11 ohms de variação apenas por uma variação de temperatura de 880 graus Celsius. E o nosso último exercício dessa série é sobre potência elétrica. Então, eu tenho um chuveiro elétrico que ele é construído para funcionar a uma diferença de potencial de 220 volts. A gente supõe aqui, então, para esse exercício, que a resistência elétrica desse resistor do chuveiro elétrico ela não varia com a temperatura. Então, essa resistência ela é constante, ela é invariável. E é pedido para que a gente determine qual é a potência dissipada quando ele for submetido a uma outra diferença de potencial, uma outra tensão de 110 volts. Então, vamos chamar isso aqui de V1 e vamos chamar essa nova temperatura de 110 volts de V2. Eu sei que a potência é igual a V ao quadrado, uma das formas, né, da gente calcular a potência é por meio dessa equação, V ao quadrado sobre R. Caso eu use o meu chuveiro a 220 volts,
eu vou ter a seguinte potência elétrica: 220 ao quadrado sobre R vai ser igual a 48.620 sobre R. Se eu ligar esse meu chuveiro a 110 volts, a minha potência vai ser 110 ao quadrado. A resistência não muda, ela é invariável. Vai me dar, então, 12.100 sobre R. Se eu fizer a razão entre essas duas potências, P2 sobre P1, eu vou ter, então, o R, ele vai cortar, eu vou ter 12.100 sobre R, 48.620 sobre R. Fazendo essa divisão, eu vou ter, então, 0,25. O que isso quer dizer? O que essa informação quer dizer? Que se eu pegar um chuveiro de 220 volts, levar para minha casa e ligar ele numa rede de 110 volts, a potência que eu vou obter, ela é de 25%, 0,25, da potência original do meu chuveiro. Ou seja, o meu chuveiro, que foi construído para funcionar a 220 volts e dissipar uma determinada potência, se eu comprei um chuveiro aí de 1000 watts, eu só vou conseguir obter 250 watts. Ou seja, a água não vai se aquecer da forma que você estava esperando. Por isso que é sempre importante a gente observar essa informação, né? Qual é a tensão do meu chuveiro, qual é a tensão do meu equipamento. Espero que tenham gostado e, se tiverem dúvidas, não deixe de colocar lá no fórum de dúvidas da disciplina. Até a próxima!